Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio o Meu Trabalho. E hoje, cara, tá sensacional. Então eu já quero pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e deixar um comentário durante o nosso bate-papo, porque eu tô com um dos maiores locutores na minha frente, Beto Espiga. Seja bem-vindo. Vitão, que satisfação, cara. Gostou? Mas eu não gostei. Ah, Eu amei. Que Obrigado isso? por você ter me chamado por essa moral aqui no que seu isso? canal. Tamo junto, Betinho. Você Olha, que é um cara precursor nessa área, que já começou fazendo muito sucesso. Os seus cortes fazem muito sucesso. Obrigado. Você já tá. Daqui a pouquinho você tá voando, hein? eu espero. Já. Eu espero, Já o bicho Betinho. pega. Obrigado Eu por ter espero- convidado. Imagina, eu espero chegar no nível que você se encontra hoje na sua profissão. Com Bom. sucesso, com fama, com, cara, tudo aquilo que você carrega. Não dá pra falar sério. Eu não sei se você tá zoando, você tá Não, falando a tô verdade. falando sério. Não, você é um cara que eu vejo que é muito bem sucedido no que faz. Porque vamos lá, ó, pra você que não sabe, Beto Espiga, ele é locutor há mais de 30 anos, vai completar 32 anos na locução. Só de clube FM aqui na região de Ribeirão Preto, são 27. Vou fazer 27 esse ano de 2023. Tá vendo? Então, por dar uma moral aí, já curte esse vídeo. 27 anos de clube. E, ó, número 1. Número 1. Número 1 do Opa! Brasil. Não, no Brasil não. Na nossa região, não. Graças a Deus, na nossa região, em primeiro lugar, durante todo esse tempo, no meu horário da manhã, das 6 às 10. Eu não sei explicar a fórmula, mas a gente faz com carinho e com amor. Eu acho que é você uma vai das... explicar a fórmula hoje sim. Eu vou dar algumas dicas. Vamos eu não lá. vou explicar a fórmula, porque a fórmula nem eu sei. Mas a grande fórmula e a maior fórmula eu te conto já já. Não fala lógico, agora. É claro. Que isso? O cara é fera. O cara é fera. Betinho, mas ó, já dando esse panorama geral todo de ser uma referência para nossa região aqui de locução, até no Brasil, se a gente for parar para pegar as rádios e tudo mais, eu já quero te fazer uma primeira pergunta. Como é ser essa referência que você é? É estranho pra mim, porque eu não consigo me ver nessa referência. Eu apenas faço o que gosto. E aí, quando as pessoas falam pra mim, eu adoro o seu trabalho, você é referência, eu me inspiro no seu trabalho, é gratificante, mas ao mesmo tempo você olha e fala, nossa, não faz isso não. Mas você não se sente com essa com esse peso Não de consigo ser me referência? sentir. Vamos lá, não assim somente para as pessoas do dia a dia que admiram a sua profissão como locutor, mas pessoas da sua profissão mesmo. As pessoas te veem como referência. Para uma galera que esteja iniciando, o que você pode dizer para elas já baseado na sua referência? Claro, e essa referência que eu vejo, às vezes eu vejo muitas pessoas falando isso, é que nem eu te disse, eu não me vejo como referência, mas eles me veem como referência. Sim. E eu respeito isso e procuro ajudar da melhor maneira. Eu nunca deixei ninguém órfão de ajuda ou de uma dica. Eu sempre sou solícito, alguém quando pede alguma informação a respeito do trabalho, eu sempre falo. Então eu sou bem aberto. Ai. Não é nesse sentido, no sentido Ó, tá bom, dicas. você não se vê nessa referência, mas isso quer dizer que você não se valoriza como profissional? Não, claro que não. Vamos tentar colocar... Não, imagina. Eu sei o meu valor. Certo. Por exemplo, hoje eu ganho bem, mas muito menos do que eu mereço. Ok. Certo? Ok. Eu sei do meu valor, sei do meu peso para a emissora que eu trabalho, para os projetos que eu faço. Só que eu me vendo como referência, eu não consigo me ver. Eu vendo eu mesmo, porque eu conheço o meu trabalho. Eu sei das minhas limitações também. Então, só que como eu te disse, eu respeito quem me admira. E faço questão de dar as dicas. Tá. O que hoje você, dentro da sua... Vou falar tudo dentro da sua profissão, Claro. tá? O que você vê de ponto positivo seu hoje? Porque, claro, limitação, todo mundo tem. A gente é muito crítico com aquilo que a gente faz. Eu sou bastante, você também é. Mas o que você vê como ponto forte seu no seu trabalho? A inovação. A inovação é constante no meu trabalho, tanto que, às vezes, a maioria das coisas que eu já fiz no rádio até hoje, outras pessoas copiaram. E até mesmo rádios grandes de capital. Um exemplo. Quadros. Por exemplo, quadros. Eu já fiz na Clube, uma vez eu bolei um quadro que era o videokê. Na época do videokê, que o videokê estava no auge, e nós levávamos os ouvintes para cantar dentro da rádio. Dentro do estúdio? Dentro do estúdio. A pessoa escolhia a música ali, cantava e os ouvintes davam as notas. E isso aí foi copiado por muitas pessoas, né?
O jeito na comunicação, o jeito de me comunicar. Mas isso tudo é com bastante estudo. Você Sim. tem que estudar, você tem que ouvir o seu concorrente, você tem que ouvir outras rádios, ver como está o mercado. Só que uma deficiência que eu vejo é que como as pessoas elas copiam muito umas às outras, o mercado acaba ficando deficiente. Parece que não tem criatividade nesse meio. E existem pessoas talentosas que poderiam fazer muito mais, mas fica na zona de conforto. Fica ali naquela, não, tá tudo bem assim. Vou usar o que funciona. Vou Isso. usar o que... o Tá fulano dando certo. fez isso, eu vou fazer igual e tá também. dando certo. Hoje, para você ter uma base, pessoas pegam uma rádio com a programação pronta e copia. Aquela programação toda, de repente a plástica copia quase igual. A plástica que eu digo são as vinhetas, Sim, sim. as trilhas, a própria locução. Um exemplo clássico é a Jovem Pan. A Jovem Pan, no começo da década de 90, foi a rádio que inovou. Ela trouxe o estilo norte-americano para o Brasil, fazendo aquela locução jovem, dinâmica, rápida e com as vinhetas gringas, que eram feitas lá nos Estados Unidos. As produções eram feitas lá. Isso, aquelas vezes Jovem Pan. E aí aquilo ficou marcado e todo o Brasil copiou. Todo mundo copiava. Tinha gente que até no mesmo estúdio que a Jovem Pan fez. Tem rádios que, por exemplo, a Difusora de Ribeirão Preto. Difusora, Jovem Pan. Semelhante. Então, é semelhante. É a mágica do sucesso, que às vezes a pessoa fica no conforto ali e não quer criar algo novo, ela quer algo que já esteja pronto. É mais fácil, né? Sim. Sempre assim. E como é que é lidar com isso? Com, Cara, com essa cópia entre as baratas, assim, do que você fez. Como é que você lidar com isso? Não, pra mim é difícil. Pra mim é difícil ver e falar assim, pô, o que eu faço não é tão grandioso, mas tem alguém que já copia, né? Já é Ou seja, uma grande métrica, né? aqui embaixo tá pior ainda do que eu imaginava. Não é isso? Sim. Aí a concorrência, às vezes, ela fica nessa mediocridade. Do que tá bom, continua. Não mexe em nada. Fica aí, às vezes, o próprio diretor da emissora, porque na nossa emissora, no Sistema Clube, nós temos uma liberdade para nos comunicar, que é uma coisa incrível. Lá o diretor dá total respaldo e liberdade para comunicação. Em outras emissoras, os diretores limitam os locutores e os comunicadores. As pessoas não podem criar. Só vá até aí, até onde você pode. E aí a pessoa fica estagnada ali. E a própria emissora também. Aí não tem como ter criatividade Não também. tem, Se você não tem. limita o poder de ação também de um colaborador ali no ar e tudo mais, Claro. não tem como ter Que criatividade. é o talento dele, que é aquilo que ele sabe fazer. É difícil. E ó, você fala com muita paixão sobre esse tema que é a sua profissão. Como é que começou essa paixão? A paixão começou ainda muito pequeno, quando eu era criança. E... Eu sei que todo mundo faz essa pergunta, mas eu tenho um porquê Não, mas dela. é legal porque eu costurava sapato com 8 anos de idade. Para quem não sabe, sapato calçado mesmo. A gente fala sapato, quem é de Franca, eu sou francano. Lá já existia costura manual, de mocassim. Então, desde criança, eu costurava sapato. E eu não gostava nem a pau daquilo ali, cara. Aquilo ali era torturante. Você não sabe o que era. Chegar da escola, meio-dia, e ter... Porque o calçado, ele não é um pé, ele é um par. É dois. O trabalho já começa dobrado. E o pior ainda, tem aqueles que têm aquela bundinha atrás, aquela costura atrás. Você pode reparar no mocassim Sim. que tem aquela Aquela que tampinha. desce. Ou que desce, ou que fecha um quadradinho. Sei. Então você tinha que costurar o bico, como se fala. Você fazia o bico e aí costurava a parte traseira do calçado. Então era um par mais 2 traseirinhas. Pô, pra você fazer um par de calçado naquela época. E Tudo você na ganhava mão. na grana de hoje. Eu não sei quanto tá hoje, mas vamos lá. Hoje deve ser no máximo, uns R$3 o par pro cara Hoje? costurar. Nossa. Imagina, R$3 o par. Às vezes você costurava 50 pares por dia. Ou seja, 100 pés de calçado para ganhar uma merreca. E aquilo ali foi me frustrando, aquilo ali foi me deixando louco. E eu ouvia muito rádio, costurando sapato. Eu ouvia e imaginava, eu falava assim, poxa, que gostoso. O cara fica falando, tá no ar-condicionado, tá ouvindo música, tá dando risada, tá distribuindo prêmios. Essa é a profissão.
Só que não foi tão fácil assim. Claro. Eu não saí da costura do sapato. Não, eu quero saber como é que nasceu essa paixão. Nasceu aí, eu fui, mas aí é que tá o plano. O plano de carreira. Eu, quando descobri realmente do que eu gostava, eu comecei a estudar e ouvir muitas emissoras de rádio. Aí eu ouvia todas que eu podia. Na época, amigos iam para São Paulo, eu pedia, grava uma fita dessa rádio, me traz para eu ouvir. Porque eu não pegava, não tinha internet. E essa já tinha quanto de idade aí? Eu já tava com uns 12 anos, já tava com uns 12 anos. E aí eu pedia. E aí eu ia ouvindo os comunicadores, os locutores, ia pegando um pouquinho de cada um, treinando. Eu costurava sapato ou fazia qualquer outra coisa fazendo locução. E é uma coisa interessante que as pessoas achavam que eu era louco. Porque onde eu estava falando. Onde eu estava fazendo locução. O que você falava? Porque era assim, eu ouvia... Você começa errado. Quando você não tem uma direção, você começa errado. Sim. Em qualquer profissão, você vai bater cabeça. Então, quando eu ouvi os comunicadores no ar, eu via aquela voz assim, grave. Tudo bem, por exemplo, em Franca, na Rádio Hertz. Hertz 2 FM, a Rádio 10, agora 5h35. E eu achava que eu tinha que ter aquela voz. Sim. Então eu era criança e aí eu imitava os caras. Então a minha voz saía mais ou menos assim. Hertz 2 FM! Impostado. Parecia uma voz de pato. Sim. E aí, junto com a voz de criança, mas eu andava desse jeito na rua. Mas o que você... Como é que era a tua... ZYD 851, canal 243, emissora classe A do Sistema Hertz de Comunicação, Franca, São Paulo. Essas coisas. Na rua, no ponto de ônibus. Aí só que eu viajava na maionese, Sim. eu viajava naquilo. Você chamava música? E sonhava, chamava música. E de repente eu percebia que eu tava no ponto, que eu tava no lugar, e pessoas me olhando, e aí rindo. Aí eu, viajei agora legal. Mas era o meu sonho já era a minha vontade. E ali, fui treinando. E a todo momento ouvindo rádios. Mas até chegar lá... eu ouvi uma frase do Joel J uma vez, que ele fala que o sucesso ele é treinável. E eu acho que nada mais e nada menos que você estava fazendo naquele momento contigo ali, dentro das suas limitações de conhecimento, porque não era como é hoje, que você quer um conhecimento, você busca na internet, mas dentro do seu conhecimento você conseguiu desenvolver um treino que pôde te levar mais próximo daquilo que você queria. E aí me vem uma pergunta do porquê eu perguntei como é que começou essa paixão, porque eu quero saber se você vê propósito no que você faz. Muito, demais. O propósito, principalmente não só no entretenimento, você fala no propósito para mim ou para outras pessoas? Para você, propósito pessoal. Cara, para mim, hoje é uma realização trabalhar com o que eu gosto e com o que eu tenho prazer todos os dias. Eu vou com toda a felicidade do mundo. Esse é o meu propósito, levar alegria, levar diversão, e ganhar dinheiro com isso. Sim. Poxa. Obviamente, a galera idealiza o propósito como só paixão, né? Não ganhar dinheiro. Não, mas fiz muito. A gente quer dinheiro. Fiz muito sem ganhar dinheiro. Fiz muito. Tive até que pagar para trabalhar às vezes. Tá brincando. Fiz. Ô, louco. Já passei por esses momentos também. Qual foi a situação, assim, do início que foi tão desafiadora que você pensou em desistir? As portas fechando. E quando eu falava do meu sonho para alguém, as pessoas riam. As pessoas da minha própria família falavam assim, vai estudar, vai trabalhar, isso não dá dinheiro, vai ser alguém na vida, procura fazer uma faculdade. Mas espera aí, não tem faculdade de comunicação social, não tem jornalismo, não tem publicidade? Sim. Naquela época é que... A gente está falando de qual época? Nós estamos falando aí de 88, quase chegando em 90 já, né? Desde de criança, dessa época. Sim. Mas aí, quando eu fiquei adolescente, porque a paixão ela só foi aumentando. Diferente de outras pessoas, que de repente, não é isso que eu quero. Não é, e pula para outra e vai tentando se redescobrir, descobrir aquilo que gosta. Eu não. Eu, quando descobri a primeira vez, eu não larguei mais. E aquilo, para mim, se tornou realmente uma paixão. Uma paixão, e eu fiquei, assim, focado naquilo de uma maneira... Por quê, Vitão? Eu já conseguia sentir, assim, no fundo da minha alma, do meu ser, que era aquilo que eu ia fazer. Não existia outra coisa para mim. Todo mundo falava, isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro. E realmente não dava dinheiro. Uhum. Não dava. O salário de locutor, ele é um salário baixo. Só que aí tudo depende de você. A vida depende de você.
daquilo que você entrega, daquilo que você se propõe a fazer. Se você se propõe a fazer algo medíocre, médio, você vai ter aquilo ali. Em qualquer profissão você vai ser médio. Então, por mais que ganhe mais ou ganhe menos, isso não interfere na qualidade do profissional que você vai se tornar. Justamente. E eu, como já sabia daquilo, eu continuei lutando e me esforçando para conseguir aquilo. Teu primeiro contato, sentou numa mesa de operação e falou com os ouvintes. A sensação, como é que foi? Desastre total. Vontade de desistir. Vontade de desistir e falar, eu não dou conta. Cara, então, mas aí que é legal. Porque ao mesmo tempo que o meu interior, aquele outro eu, falava pra mim assim, não, é isso. A hora que chegava ali, a hora que eu ouvia a minha própria voz, eu falava assim, isso aqui eu acho que eu tô botando muita fé em mim e não vai ser isso das primeiras vezes. Mas aí a hora que tudo é intimidade. Sim. Tudo é intimidade. Sim. Intimidade e oportunidade. Se você não tem oportunidade... Cara, eu peguei a época mais difícil, porque hoje tem internet, você pode montar uma web rádio, você pode montar um canal no YouTube, você pode fazer o que quiser. Naquela época, você só tinha o veículo para trabalhar. Só a emissora, ou de rádio ou de TV. Não tinha pra onde ir. Muito restrito, né, o cenário. E aí, você tinha que estar dentro de uma emissora. E a oportunidade dentro de uma emissora? Era complicado. Mas nessa primeira vez que eu falei ao vivo, foi numa rádio pirata, numa rádio clandestina, numa rádio onde fazíamos escondido. Era contravenção. Mas a paixão era tão grande que valia o risco. Valia o risco, era menor de idade, sim. Então... Era aquela coisa. O famoso réu primário. Réu primário e aventureiro ainda. Sim. Então, mas a experiência numa rádio, vamos lá, a experiência, eu conheço a tua história, eu sei, mas a experiência numa rádio legalizada, trabalho, foi contratado para fazer isso, como é que foi? Eu sei que foi desastre também. Foi mais desastre por quê? Porque, além de tudo, era o meu sonho. Perdão. Deixa eu ajeitar. Tranquilo. Agora ficou melhor? Acabou a água. Não, dá mais uma água aqui. Eu venho aqui nesse programa, não tem uma água, cara. Tem duas, ó. Por falta de uma, Vixe. tem duas. Mas você pega água de copinho de plástico. A gente odeia o nosso trabalho aqui, cara, né? Patrocinador. Agora, vamos lá. Aí foi um desastre total, ô Vitão. Por que foi um desastre total? Porque aí envolvia a minha paixão por aquele veículo. Exclusivamente por aquela emissora. A Rádio Hertz de Franca. Eu sempre Era uma rádio que você via como... Desde criança eu via como o ápice da minha vida. O ápice da minha vida seria um dia trabalhar lá. Caramba. Por isso que na Rádio Pirata a minha luta era para ser enxergado ali dentro. Eu queria que alguém me enxergasse, que alguém falasse comigo, que alguém me desse uma oportunidade. Como eu disse, as oportunidades elas eram muito escassas. E eu tive que cavar a duras penas a minha oportunidade. Sabe, teste de sofá, você tá dizendo... Não, só para saber se o cara tá prestando atenção, né? A duras penas eu tive que cavar a minha oportunidade. Várias vezes eu recebi muitos nãos, muita porta na cara, tomei chá de cadeira. Cara, era para ter desistido na primeira vez. Tem um cara que é meu amigo até hoje, o Olivar de Paula. Na primeira vez você diz na Hertz. Em uma rádio profissional. Por exemplo, na Hertz. Na Hertz eu já cheguei a ficar 5 horas na recepção da emissora esperando o diretor me atender. 5 horas. Sabe o que é ficar 5 horas sentado num banco? Um banco de alvenaria, sem almofada, sem nada ali sentado. Levantava um pouquinho, tomava uma hora ali fora, a recepcionista. Até que a própria recepcionista da emissora olhou para mim e falou assim, nossa, mas você tá aí ainda? Não te atenderam? Nossa. Aí eu falei, tô. E aí o que aconteceu? Não, peraí. Aí ligou lá para a pessoa responsável do setor. Aí veio um rapaz e falou assim para mim, volta outro dia que o diretor não pode te atender hoje. O cara veio para falar isso para mim, depois de 5 horas. Sabe, eu ali ansioso, aquela ansiedade, a hora da oportunidade. E assim foram várias vezes. Isso não foi 1, 2 vezes, não. Cara, vamos lá. As 2 primeiras vezes que você teve, no caso, a primeira vez na Rádio Pirata, depois na Hertz, que você entrou, depois desse chá de cadeira, desses nãos. O que eu acho engraçado é que você fala da primeira vez e a primeira vez foi um desastre. Então, ou seja, a gente não começa bem em tudo. Em nada. Em nada, cara.
Em nada. Cara, é engraçado porque, tipo, a gente tem a expectativa de quando a gente estiver realizando nosso sonho, vai ser maravilhoso. Hoje eu ainda não consigo me realizar como profissional. Tá brincando. Nossa, eu me cobro muito. Eu me cobro muito. Às vezes eu faço coisas e de repente uso alguns termos no ar, ou então faço alguma brincadeira que depois eu falo, pô, mas por que eu fui fazer isso? Pra quê? Não é preciso. Sabe? Eu fico me cobrando. Por quê? Você tem a noção e não é perfeito. E nunca vai conseguir essa perfeição. As coisas mudam todo dia. Ó, pra gente acompanhar A linha do tempo. A linha do tempo, eu só quero. Você tocou num ponto que é uma pergunta que eu vou te fazer. Mas primeiro, o que se estuda para se tornar um comunicador, um locutor, um radialista? Como é que é o processo até se tornar um? Primeiro, você tem que gostar muito. Certo. É o primeiro passo. Segundo, você tem que ler muito. A informação é o que rege o rádio. A informação. Você tem que se munir de informações todos os dias, de todos os assuntos. É política, música, esporte, entretenimento, fofoca. Tudo que estiver rolando na mídia, você tem que se inteirar. Você tem que estar... Tá ligado no que os ouvintes vão falar pra você também. E outra coisa, às vezes acontece alguma coisa, chega alguém dentro do estúdio, tem que entrar ao vivo falando desse assunto. Como é que você vai entrar? Você tem que todos os dias estar estudando. Você tem que estar absorvendo as informações. Hoje, muito mais fácil. Disciplina. Disciplina é uma coisa muito importante para quem começa essa carreira. Porque o cara que começa no rádio, ele nunca vai pegar um horário nobre. Ele nunca vai pegar um horário das 6 às 10 da manhã, das 10 às 2 da tarde, das 2 às 3, pegar uma tarde numa rádio para fazer. Não. Ele vai começar na madrugada. Ele vai ter que amargar ali 2 anos, 3 anos na madrugada, fazendo horário de 2 da manhã às 6, sozinho, dentro de uma emissora de rádio. Só ele o guarda lá na portaria. São nessas horas que a gente... Nessas horas assim que a gente começa a repensar se é realmente aquilo que a gente gosta. Totalmente. Porque todo mundo, acho que no meio da busca de um sonho, tava conversando com uma psicóloga esses dias, ela tem o método da caixa de bombom. Você já ouviu falar desse método? Não. O método é o seguinte, você compra uma caixa de bombom, certo? E aí você tem o seu bombom preferido. Só que também tem um bombom ali que você não gosta de que é o que jeito... fica por último. Exato, que sei lá, às vezes a galera gosta, mas eu não gosto. Aquele bombom de café. Ele olha pra você assim, ai, me pega. Você fala, mano, não dá. Pode ser o juro. Você abre a caixa de bombom depois que você comeu. Ele tá lá, você fala, não quero. É verdade. E aí ela usa, cara, essa analogia pra falar das profissões. E tipo assim, você vai dentro da sua profissão, vai ter o bombom de café. Totalmente. Ou vai ter aquele lolô, que geralmente Lolo fica por último. Você fala, mas, cara, faz parte da tua profissão. Verdade. E eu acho que são nesses momentos que a gente repensa se realmente vale a pena, se aquele ônus vai fazer, assim, tipo, pode fazer parte da minha vida, assim, de maneira que eu consiga superar ele, porque, é aquela coisa, a gente fala de 1 ou 2 bombons na caixa, mas quantos bons ali tem? Tem vários. Só que, tipo, a galera só fica fixada naquela parada. A gente tem que entender e saber analisar isso para poder superar essas dificuldades. Vai ter o ruim também, vai ter o bombom ruim. E isso era o bombom ruim. Por exemplo, o cara que começa numa rádio tem que fazer a madrugada. Eu fazia a madrugada e ainda, cara, a pé quebrado, sem um tostão no bolso, ganhava pouco. Que de fato não ganhava dinheiro, Não né? ganhava dinheiro, mas ali eu já estava percebendo. E falava, poxa vida, é isso mesmo, porque eu quero, é o meu sonho. Eu vou ficar aqui mesmo não ganhando nada. Olha o que eu pensava na minha cabeça na época. E aí, realmente um sonho, né? Era um sonho. Realmente. Aí o que o cara falou lá na Hertz, hoje está num novo prédio, que é onde é o transmissor. Só que na época ficava coisa de uns 3,5 km longe o transmissor da rádio. Na torre ficava lá o transmissor e o estúdio ficava a 3,5 km mais ou menos. O que acontecia? O cara que entrava de madrugada, eram 2 transmissores. Um de 50 mil watts, que falava muito mais, e um de 10 mil watts. Só que o de 10 mil watts consumia menos energia. Então, na madrugada, o mais viável, o empresário, optava por desligar o de 50 e ligar o de 10. Mas não era o empresário, era o locutor que fazia a madrugada. Então, se o cara não tinha carro, imagina, e era um breu para chegar lá. Nossa. Era um breu, cara, um escuro, uma escuridão. Só que eram os momentos de reflexão.
era o bombom ruim, onde você ia, poxa, vou ter que... E se eu ficar nisso aqui pro resto da vida? Dessa maneira, e não conseguir evoluir? Não, é engraçado que antes de você chegar nessa parte, você falava que você já estava na Hertz aí. Isso, eu já tava realizando o meu primeiro grande sonho. Exato, não, mas assim, lá, quando você era moleque, você pensava que o seu ápice Seria seria lá. isso. Só que aí eu imaginava que eu ia chegar como artista. Você imagina que você já vai chegar como um grande comunicador e só vai se comunicar e vai embora. Não. Quantas vezes eu peguei chuva e frio, tempestade e tinha que ir a pé. Já trabalhei, porque naquela época não tinha câmera dentro do estúdio. E o ar-condicionado não desligava, não tinha essa opção, porque o dono da emissora, ele não desliga o ar-condicionado para não queimar o equipamento. Então, às vezes, o funcionário vai lá, desliga, queima o equipamento que é caro. Putz. Então, o ar era ligado direto. O que eu tinha que fazer? Ia lá com chuva, frio, me molhava, tinha guarda-chuva, tudo. Sim, mas sim, aí você sim, se molhava. sim. O que acontecia? Chegava lá dentro do estúdio, você tirava a camisa, tinha que tirar, torcer a camisa, porque você chegava ensopado. Nossa. E aí você ficava sem camisa, no ar-condicionado, fazendo programa de rádio. Ah! Tá gostosinho! É bolinho? É bolinho? É, cara. Você acha que isso é... O cara tem que gostar Não, muito. o cara tem que curtir muito fazer Tem. isso aí. Eu pensando... Fora sabotagens. Fora sabotagens. Calma. Você já tá se antevendo. É que eu sou ansioso. Tem alguém ansioso? Ó, qual que é a preocupação? Você já tocou num ponto importante, mas eu quero que você amplie a tua resposta. Qual que seria uma preocupação de um locutor hoje? Alguém da sua profissão? Qual que seria uma preocupação que ele Perder teria? a voz. Perder a voz. Isso é de fato. É igual um psicólogo, ou sei lá, um pensador, filósofo perder a memória. Perder a voz é o seu instrumento de trabalho. Legal. Agora você deixou um clima tenso. Agora caiu o clima. Mas, não, uma preocupação... Calma, já voltou. O cara perdeu a voz. Uma preocupação da tua profissão no sentido de relacionamentos no dia a dia. Você falou do ego da galera, tudo mais. O que seria uma preocupação de um locutor hoje nesse sentido? Do dia a dia do trabalho, tirando essa parte dramática de perder a voz. Você fala dramática? Não, tirando a parte dramática de perder a voz, tal, que seria um ápice gigantesco. Mas uma dificuldade, uma preocupação que você teria ali. Alguém será te passar a perna? As velhas e boas puxadas de tapete. Hoje você está numa posição que dificilmente isso aconteceria. Não vamos descartar, mas todo lugar tudo é possível. Sim. Tudo é possível em todos os lugares. Mas hoje, a equipe na qual eu trabalho, e trabalho há 27 anos, é uma equipe maravilhosa. Cada um sabe o seu lugar. Cada um sabe a sua obrigação. E ninguém tem olho gordo ou quer o horário de ninguém e quer fazer o que o outro faz. Cada um tem a sua meta, cada um tem o seu horário. Então, aí é legal. Agora, em outras empresas, isso é muito complicado. No começo, eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eram pessoas que não queriam deixar você entrar, eram outras pessoas que queriam o seu lugar, como eu disse, que era muito mais difícil você estar dentro de uma emissora, que era o único canal. Então, imagina o mundo querendo entrar ali no lugar onde você estava. Todo mundo queria o seu lugar. Você saía na rua com um galho de... Você podia colocar uma árvore de arruda nas costas. Chegava em casa já estava seca. De tanto olho gordo. E de pessoas querendo pegar o seu trabalho. Você imagina. E o pior, dentro do próprio trabalho, as pessoas demonizando, as pessoas tentando jogar umas contra as outras, e aquilo era difícil. Hoje eu vejo um discernimento muito melhor do que naquela época. Hoje as pessoas são mais independentes. Antigamente as pessoas se apegavam no terrorismo. As pessoas eram apegadas no terrorismo. Você viu o que está acontecendo? O pessoal aqui das empresas vai saber. Então, em muitas ainda acontece, mas o pessoal se apegava. Você está sabendo, né? Você está sabendo aí, o homem hoje está com a macaca lá, hein? Não chega perto do homem, não. O homem, na realidade, ou o gerente, ou o dono, ou quem quer que seja, ou o chefe. Não chega perto dele, não, que hoje, nossa, tá soltando fogo para as ventas. E esse mesmo cara é o cara que vai falar, olha lá, não tá fazendo certo. Olha lá, não é verdade? Essa pessoa, mano, é terrível, cara. Isso tem em todo lugar. Tem.
Tem. Não no avocado. O avocado não tem Não, esse tipo então de não, mas pessoa. hoje a mentalidade, Clube. a mentalidade de novas empresas e não, a Clube também não tem isso. Mas já teve também. Ah, Já teve, no sim. passado já Não, teve. hoje eu falo assim, não é nem puxando o saco, porque eu conheço a maioria das pessoas que trabalham ali, pelo menos assim, os locutores, o diretor e tal. Você vê que é um clima muito saudável para se trabalhar. Pode estender, porque mesmo nos bastidores tem uma galera muito legal. Eu já não conheço tanto a galera dos bastidores, mas assim, os locutores ali, que a gente lida mais assim, é super tranquilo. E até hoje você vê isso nas empresas, né, Vitão? Esse tipo de terrorismo, cara, isso aí é baixo. Agora, nas Como é que novas você lidava empresas, com esse terrorismo que o pessoal, tipo, às vezes chegava para você? eu sempre tive uma boa política, sem falsidade. Eu sempre ouvi os dois lados e tentava não Tomar partido. Não tomar partido. Fazer o meu, tranquilamente, e foi o que deu certo até hoje. Mas sempre foi assim ou teve alguma dificuldade Não, de lidar? já tive tretas monstruosas de realmente eu ver que estavam me sacaneando e eu também, naquele momento, não poderia baixar a cabeça. Sim. Né? Porque você vai relevando por conta da política da boa vizinhança, mas chega uma hora que não dá. Você não é o escravo do seu trabalho e nem deve ser. Você tem que impor limites também. Sim. Você vai fazer o seu bem feito, vai fazer o que manda o figurino. Só que quando você vê que realmente estão querendo tacar água no seu barco, aí você tem que... Vamos trocar uma ideia mais acalorada, né? Mas, aí se precisar até vias de fato. Que isso, não. Não faça isso, gente. Mas falando em vias de fato, vamos falar agora de coisa boa também da tua profissão. Você é um comunicador, então você lidar com muitos artistas, uma parte boa. Teve artista pé no saco já que você teve que lidar, cara? Não, assim... Teve artista que não estava num dia bom. Hoje eu prefiro falar Olha dessa a política, maneira. tá vendo? Isso é uma política boa. Às vezes não estava num dia bom, mas foi um só. E eu conversei com você, até vou abrir para o pessoal, foi o Xande de Pilares, na época ele estava no Revelação, nós fomos fazer um programa com eles, um Quintal da Clube, que é um programa ao vivo, que o cantor, ele faz o som dele ao vivo com plateia de 800, 1.000 pessoas. E ali eu sou o comandante desse show, então eu faço a entrevista e tal. Nesse dia o Xande de Pilares não estava legal, ele não quis trocar ideia, no camarim não quis... eu fui passar para a produção como é que era o programa, combinar, passar como seria feito em cima do palco. Ele nem deu bola, estava dormindo, continuou, deu aquela olhada, esnobada e ficou ali dormindo. Aí o outro parceiro dele, que também era o segundo da banda, ele deu toda a atenção. Chegou lá também, eu me dirigi só a esse cara. Aí, quando ele viu no meio da entrevista que... Ué, mas peraí, o que tá acontecendo? Né? O cara não pergunta nada pra mim, aí eu acho que ele percebeu. Começou a entrar no assunto e aí falou, pô, já que você deu a abertura, pode chegar. Então aí continuamos conversando. Querendo ou não, você respeitou, ele não tava tão muito afim. Mas eu acho que era aquele momento de transição que ele tava querendo sair da banda pra seguir carreira solo. Então, cara, você tem que entender, porque o artista ele é melindroso. O artista ele é um bebezão. O artista quer que você pegue ele no colo. O artista é melindre. Então você tem que saber fazer essa política. E naquele momento eu não gostei muito da postura dele, mas depois eu entendi. Porque o cara não estava num dia bom, como nós também. Tem dia que nós não estamos bem. Mas, cara, Mas você reencontrou ele depois, né? Nossa, reencontrei ele depois. Ano passado, foi? Encontrei ele na festa do Quitute de Jaboticabal, maravilhoso. Te ofereceu vinho, né? Tacinha de vinho, não sei o que. Então, quer dizer... O dia não estava num dia bom, esse é fato. Às vezes você vê muita gente detonando artistas aí que não estava num dia legal, que também não precisa estar num dia legal todo dia. A gente passa por problemas, eles também passam. As dimensões são diferentes, que seja... A vida desses caras, cara, é uma loucura. Eu imagino, cara. Quando eu falo que os cara, que é bebezão, artista... Porque é artista. Artista a premissa do artista é ser bajulado. Ele tem que ser. Sim. Ele é o artista, Sim. ele é a estrela. Mas os caras... A vida dos caras é uma... Correria lascada, uma correria. cara. O cara vive dentro de hotel, vive dentro de avião, vive dentro de rádio, vive dentro de estúdio de TV, vive no palco. O cara não tem vida social. A família dele ele vê uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses. É difícil. O ônus deve ser essa loucura, né? É essa loucura. De estar vivendo sempre nessa constante. Parece que é tipo, tá numa correria, mas sempre parece estar fazendo a mesma coisa. Você imagina a gente gostar do nosso trabalho? Tá, eu gosto do meu trabalho. Você imagina um cara desse pra gostar do trabalho dele? Eu não conseguiria ficar uma semana no trabalho dele. Pesado demais. Pesado. Você vive Você não dorme. As pessoas que estão ao seu redor só estão querendo puxar o teu saco.
Elas não querem tua amizade. Putz. Elas não querem ser sinceras contigo. Elas querem foto, quer um sorriso seu, quer a sua moral. Quer que Te você trata fale bem como com elas. íntimo, né? Isso. E você fala, mas Elas nem querem essa conheço. intimidade. Só que não é teu amigo. Ali você não vai encontrar um abraço, uma amizade, uma pessoa para se confessar, nada disso. Essa vida, eu quero conversar ainda com algum artista, não que você não seja, tá? Mas não sou mesmo. Não, mas assim, que tem essa vida louca pra, tipo, entender o que move isso, cara. Tipo, beleza, vamos falar. Eu falo muito de propósito, o que dá sentido pra gente continuar, que faz você continuar uma carreira de radialista, mesmo tomando chuva e ficando no ar-condicionado, tomando chá de cadeira, tomando não. Eu acho que esse propósito faz com que a gente siga a nossa vida mediante a qualquer dificuldade que apareça. Vamos lá. O que as pessoas não sabem sobre sua profissão? Que elas não sabem. Que elas não sabem sobre a sua Que profissão. não existe glamour. Que não existe glamour. Às vezes a pessoa olha, fala, pô, Mas você cara... é um pet espiga da clube. Pet espiga da o cara clube. da rádio. Aí ele não sabe que eu tenho mais 2 empregos na hora que eu saio de lá. Tem. Não é? Eu conheço Nós sua sabemos vida. disso. Então o cara não sabe que para manter minha família, para manter um padrão de vida razoável, eu tenho que trabalhar, tenho que ralar, tenho que fazer meus corres. E ainda, de vez em quando, uma festinha no fim de semana, uma boate, um negócio para poder alavancar uma grana. Então não é só glamour. Uma coisa da minha profissão. Se você for ser radialista, você tem que ter certeza que você vai ter que trabalhar com outra coisa. Que ser radialista é a diversão. Aí depois vem o trabalho. Você acha que... Mas assim, tua profissão te impulsiona para novos negócios. Claro, abre muitas portas. O que hoje, assim, eu sei, mas a galera que tá assistindo não sabe, mas o que você fez durante sua vida, além de ser radialista, mas por conta de ser radialista? Eu já fui apresentador de televisão, eu já tive... Você trabalhou com TV. Já. Brincadeira. Já apresentei programa... eu já apresentei programa em estúdio, já apresentei programa de TV de varejo, que é um pé no saco. Para quem é o profissional dessa área sabe que, você tem que chegar... O que eu tô querendo dizer para as pessoas entenderem é aquele programa que você vai em várias lojas mostrar as promoções. Então, um apresentador daquele programa, ele tem que visitar 10 lojas por dia. Então, o cinegrafista tem que ir lá, ele tem que fazer insert de todos os produtos, ele tem que filmar todos os produtos, você tem que lidar diretamente com o gerente ou com o dono da loja, que às vezes é um pé no saco. Aquele cara que acha que a loja dele é exclusiva porque ele está anunciando ali, você tem que ficar mais tempo lá. Então você marca ali para ficar 20 minutos, 25 minutos, o cara às vezes te segura 1 hora, 2 horas ou não te atende. Então, são os estresses que você passa. A hora que o produto vai pro ar, tudo lindo. Maravilhoso. Terninho ali, olha só essa água, 29. Olha, te vi na TV, você tava tudo pomposo. Mas não sabe o perrengue que você passa de terno, gravata, o dia inteiro andando no sol de Ribeirão, que é de 80 que é tranquilo, graus. né? Tranquilo, Ribeirão é uma cidade assim, um clima ameno, assim. Já tive vezes de sair do ar às 10 horas da manhã, o carro da empresa de televisão me pegar na porta da emissora e eu chegar em casa às 9h30, 10 horas da noite. Caramba. Gravando o dia todo, para no outro dia entrar de novo às 6 da manhã no ar, na rádio. Então, são as coisas que as pessoas não veem. Elas veem que você está na televisão, elas veem que você está no rádio. Caramba. Esse é o glamour, sim, é o produto final. Mas os bastidores é bem difícil. A produção de um programa de rádio. Que ninguém vê também, que né? ninguém vê. Hoje tá tudo mais digital, então é tranquilo. Mas você pegou a época que tinha do que jornal, tirar... você tinha que pegar o horóscopo, você tinha que pegar o livrinho do João Bidu na livraria, no jornaleiro ali, na banquinha de jornal. Você tinha que pegar lá o horóscopo. Isso não era a empresa que bancava. Não, você pegou do próprio bolso. Se você quisesse ter uma boa comunicação e dar as notícias em primeira mão, você ia lá comprar a revista Tititi, você ia comprar a revista Contigo. Você andava com revista debaixo do braço? Era o homem revista. E jornal todos os dias você pega o jornal, já começa a folhear de cedo. Cara, hoje é facilidade, né? Cara, você pega o celular, as que a gente tá falando isso pensando na facilidade, mas tem que ler bastante notícia e tal. Vamos lá em 1998. Cara, que a internet era muito escassa. E outra, os jornais eram dessa grossura aqui. Sim, revista. Pô, você pegava um Estadão, você pegava uma Folha de São Paulo, para você ler aquelas matérias, para você se inteirar, para você, meu amigo, né? E o treino, aí nós vamos falar, além de tudo isso, você tinha que treinar a dicção da locução. Mas como é que treina a dicção de uma locução? Aproveitando nesse tema, você
a locução, o estilo de locução, o seu mudou desde quando você entrou até hoje? Mudou muito. E eu tenho tentado me aperfeiçoar cada Um vez exemplo mais. disso. Porque quando eu entrei, era o estilo jovem, aquele estilo Jovem Pan, que era Jovem Pan, número 1 do Brasil, então Transamérica, a mais ouvida do Brasil, agora tem aquela locução focada que você só vai falar aquilo, Tá. que você pode até escrever o que você vai falar. Hoje é uma comunicação, não é uma locução. Hoje o locutor, em algumas rádios, ele se tornou comunicador, que é totalmente diferente, que aí é mais uma conversa, é mais um bate-papo. Seria uma fala informal ou não? Não, é uma fala informal com mais bate-papo, mas você tem que estar ali inteirado de todos os assuntos, é da sua cabeça. Mais informal com informação. Com informação. Legal. Você tem que saber ter a alegria no ar, você tem que saber chamar a dona de casa, você tem que falar com os jovens, você tem que falar com a donzela. Ó, que você gostou dessa, hein? Donzela, você puxou, hein? A da solteira. Você fala com todo mundo, você tem que se comunicar. Agora, fazer locução é fácil. Fácil. Você vai fazer uma locução. Às vezes você não vai ter a pegada de um locutor. Mas você vai chegar aqui, o cara vai te dar um texto. Acabou. Agora, a comunicação é diferente. E é isso que eu venho aperfeiçoando. Mudei muito. Comecei como locutor, me tornei um comunicador e tento aperfeiçoar cada dia a minha comunicação. Não tá legal. Ainda não tá do jeito que eu gosto. Esses dias. Eu cheguei. Às vezes eu fico puto que Como assim, cara? Não tá do jeito ideal. O cara já faz isso há tanto tempo, mas como é que não chegou no aperfeiçoou mais? Não dá. Porque eu sou muito crítico. E além de ser crítico, eu ouço muitas coisas. E ouço muitos comunicadores. E eu não tiro base só em comunicador de rádio, de TV também. De um programa de TV. Aquele comunicador que consegue cativar as pessoas. Como é que ele consegue cativar? Um pastor. Vamos colocar aí hoje um cara bom mesmo de lábia. De comunicação? De comunicação mesmo. O R.R. Soares. Sim, é um cara que fala muito bem. Fala com todo mundo, né? Ele fala, não, além de ele falar com todo mundo, ele fala bem. Sim. Ele se expressa bem. Se comunica bem. Então, a expressão, a comunicação... você tem que trazer a pessoa para o seu lado. O melhor exemplo de todos foi o que você me falou esses dias, que é o Silvio Santos. Que é o maior comunicador do Brasil, isso sem dúvida. Coitado, hoje está na idade avançada, não é a mesma pessoa, mas quem se lembra do Silvio Santos... Pegar uns vídeos antigos dele, que ele tem alguns discursos, algumas explicações, é sensacional. Sensato a todo momento, inteligente. Estou falando como comunicador. Sim. Inteligente, o tato com as pessoas, ele tem aquela maneira de se comunicar com as pessoas, que é um ápice que poucas pessoas conseguem atingir, cara. Isso aí é uma coisa que também, além de tudo, é divina. É uma luz que a pessoa tem própria. É a é isso genuíno. aí. É genuíno da pessoa. Ó, a gente tá caminhando pro fim já. Já deu 1 hora de bate-papo. Você tá zoando, meu? Amigão. Aqui o tempo passa rápido. Meu Deus. Eu queria perguntar pra você, antes de perguntar sobre sucesso, qual foi o maior fracasso ou a maior frustração que você teve dentro da sua profissão? Puxa, aí você me pegou, hein, cara. Eita, não que eu não tenha tido fracassos. Mas assim, o maior, você fala uma coisa assim, monstruosa. Uma coisa que te marcou bastante, uma frustração, ou um fracasso. Falou, putz, fracassei nisso aqui, mas, pô, consegui reverter. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foram as minhas estreias. As minhas estreias, eu acho que foram frustrantes. Por eu amar muito o veículo. E aí é que tá. Existe uma grande... Você foi igual aquele jogador que o cara rola a bola pra ele sem goleiro, ele chuta lá em cima no primeiro jogo. O cara olha e fala assim, nossa, ele treina para fazer isso? Ele treina para fazer isso? Então, a maior frustração que eu tive, porque era uma coisa muito engraçada e eu consigo ter esse sentimento até hoje, que é você ter a certeza que você consegue fazer, você sabe fazer... Não que você saiba com toda a maestria, mas você sabe fazer, você tem a certeza que consegue e chegar ali na hora, não sair nada daquilo que você planejou. Nossa. E totalmente o contrário, e totalmente... Na minha primeira locução na Hertz, que foi a primeira rádio profissional que eu trabalhei, que era o sonho da minha vida, eu comecei na madrugada, meia-noite de um sábado para domingo,
meia-noite. A hora que deu 1h30 da manhã, o diretor me ligou e falou assim, ó, não fala mais nada. Você imagina o que é? Você tá dentro do seu sonho. Não, você tá dentro do seu sonho, dentro do estúdio, onde você sempre sonhou estar. Você tá ali, o cara liga... abalando. Não, o cara liga e fala assim, ó, não fala mais nada, só faz a técnica, toca a música até a hora de dar... a hora de você ir embora. Amanhã você retorna pra gente conversar. É o desespero. Trancou ali, não, né? é o desespero. Assim, eu perdi a grande oportunidade da minha vida. Caraca. Você vai falar. Você vai, eu perdi a grande oportunidade. A frustração é tão grande que eu não consegui dormir, não consegui comer, a ansiedade toma conta de você, até você voltar para conversar com a pessoa. E aí? A pessoa foi sensata, falou, você estava muito nervoso, eu notei no ar o seu nervosismo, nós não vamos exigir muito de você agora no começo, vai falando só a hora, por enquanto, vai colocando as músicas, a hora que você sentir segurança de fazer uma locução, você vai se desprendendo. Aí, poxa, que legal. Foi diferente. As pessoas falaram alguma coisa, algum dia pra você, assim, tipo, poxa, eu vi que você falhou ali, mas eu vi que você tinha esse potencial pra ser explorado. Alguém chegou a dar um feedback pra você nesse sentido? Não, todo mundo sempre me falou que eu era muito maior do que qualquer veículo que eu tava. Sempre as pessoas que entendem do assunto, você tem condição de trabalhar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer emissora e fazer acontecer. Até São Paulo já tive muitas propostas, de ir para São Paulo, fazer rede, Brasil inteiro. Só que a oportunidade financeiramente não me chamou atenção. Né? E hoje, pior ainda, que eu tenho família, então para mim é mais complicado. Mas isso. Só que disso eu não me arrependo. Eu não me arrependo e não me sinto frustrado. Não, ok. Só pra ver se teve um feedback assim legal, tipo, poxa, você tava nervoso, tal, mas a gente vê esse potencial em você. Não. Tive o maior feedback nesse sentido do próprio dono da Hertz, o Sidney Franco da Rocha. O Sidney Rocha, ele me pegou para criar, praticamente. Porque depois que eu comecei a me dar bem no ar, comecei a fazer uma comunicação legal, a locutar bem, o que aconteceu? Sidney Rocha comprou, naquela época, uma franquia da loja Pacalolo, que era uma marca famosa da época, e abriu uma loja no Novo Shopping em Franca. E ele me pegou para ser o locutor padrão da loja Pacalolo. Porque a minha voz era uma voz ainda jovem, a marca era jovem, e ele botou fé no meu trabalho. Então, uma coisa que me deixou muito feliz e me motivou muito foi ele ter dito para mim, olha, você tem muito potencial, você vai longe, você vai fazer para mim as propagandas, e não escolheu ninguém. Caramba. Da equipe, que já estava lá há anos. Mediante essas dificuldades que você teve no início. De tudo, e aí ele pega e me escolhe. E quando eu recebo o convite para vir para Ribeirão Preto, para o Sistema Clube, ele foi o cara que, quando eu fui sair, que é uma coisa muito interessante, que às vezes isso quase ninguém sabe, ele disse o seguinte para mim, não vai não vai que eu vou te dar um horário no FM, você vai continuar com o seu horário no FM, você vai trabalhar no AM também, vai se tornar um grande comunicador de massa, porque aí o AM já era comunicação mesmo. Eu, até então eu era locutor, não comunicador. Você vai se tornar um comunicador no AM e, se você tiver alguma pretensão e se você quiser, eu ainda te transformo num grande político. Caramba! Por quê? Porque ele já tinha sido prefeito de Franca 2 vezes. Ele foi gerente da VASP. Então, o cara era ele é um puta empresário, né? Uma referência, respeitadíssimo. Então, um cara desse falar isso pra você... Beto político? Não, o cara falou, se você quiser, eu te instruo, você vai se tornar um grande político. Por quê? Porque ele via... a comunicação e ele via a minha condição de evolução. Ele sabia que eu poderia evoluir para algo melhor. E aí, quando eu falei para ele, Sidney, mas é o meu sonho ir para clube em Ribeirão. É o meu sonho. Eu preciso ir porque é uma das maiores aqui do interior. De nome, eu preciso ir para lá. E aí foi quando ele falou assim... Aí sim vem o reconhecimento. Que isso que você está me perguntando. Que ele pega e fala para mim, sentado, frente a frente, fala assim, olha, você nem imagina o potencial que você tem. Vai. Falou, vai que você vai ser melhor que todos eles que estão lá e vai se destacar mais que todo mundo. Caramba. Que bênção, hein? Ó. E aí ele falou, vai lá. Não, vou te segurar. Então, pode ir, Deus te abençoe, sucesso. Eu digo bênção no sentido, tipo, né, quando a gente precisa de uma
uma autenticação de, não, você tá fazendo certo, tal, ainda mais uma referência que era pra você. Total. Pô, fantástico, cara. Que história linda, né, Beto? Cara, mas não acabou ainda, não. Passei muita coisa. Tem mais umas perguntinhas pra você aqui. Vamos lá. Eu faço roteiro. Diferente de uns programas aí que a gente dirige, eu tenho um roteiro aqui. Ó, o que é sucesso pra Beto Espiga? Sucesso é viver bem com Espiga. todo mundo. Viver bem com todo mundo. Ajudar da melhor maneira todo mundo. A arrogância é deixar de lado, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira. Eu nunca fui um cara 100% natural e político da forma que eu sou hoje. Eu já tive os meus momentos de crise, de estrelismo no meu emprego também. Eu acho que quem não tem? Eu acho que isso é natural. Sim. Chega um momento que o cara, principalmente jovem, quando você é jovem, você acha que tem o mundo nas mãos e fala, pô, tô voando, eu sou o cara, eu sou imparável, eu sou esse, né? E aí é onde você toma as cabeçadas. Aí é onde a vida começa a te ensinar. Tipo, opa, vem cá, puxa o balão aqui embaixo. Cara, isso que você fala, eu me identifico muito. Não porque eu sou jovem ainda e acho que eu tenho o mundo aos meus pés, mas eu vislumbrei coisas pra mim quando eu era muito novo, 18, 19 anos. Estive em lugares nessa idade que eu achava que eu era o cara. Eu sempre tive uma boa comunicação, então eu era palestrante, vamos dizer assim, nas igrejas, então tipo, as pessoas sempre me elogiavam muito. E chegou a dar, eu nunca fui ninguém, né? Ainda nem sou, mas chegou a me dar um certo, tipo, poxa, eu posso, eu sou o cara, eu vou fazer isso. E, meu, eu dou graças a Deus que isso aconteceu naquele momento, porque hoje eu tô numa posição muito melhor que eu tava antigamente e já não tem esse vislumbre. E aí vou usar uma frase que você sabe que eu odeio. Quem me conhece sabe. Cara, não, mas no nosso dia a dia, você já me perguntou, pô, Vitão, você não se sente assim e tal? E eu sempre falo pra você, cara, eu amo o que eu tenho hoje e o que eu estou construindo, mas não faz sentido se eu não trabalhar o máximo que eu puder pra manter isso que eu tenho até hoje. Com certeza. E aí, a gente deixa a arrogância de lado pensando É essa nisso. linha, é essa linha de raciocínio. E pensar, cara, que isso você só adquire com o tempo e com tudo que você passa. Ninguém é perfeito, você tem que ajudar as pessoas, você tem que fazer o seu lugar é seu, você não precisa do lugar de ninguém. Você não tem concorrente. Né? Não, cara, você não tem, mas pra quê? Você vai ter concorrente? Pra que concorrência? Sim. O seu maior concorrente é você mesmo, é o seu pensamento, é a sua amargura, é aquilo que você, de repente, começa a desejar de mal para outras pessoas. Esse é o seu maior concorrente, cara. Isso é avassalador negativo. Total. Quando você entra nessa neura, desejando mal para os outros, querendo tudo... Meu, relaxa. O que é seu tá guardado, mas assim, tá guardado, mas vai buscar. Mas vai buscar, né? Vai trabalhar todos os dias, vai ser você, vai ser aquilo que você falou no início agora. Cara, vai ser o melhor dentro da sua profissão. Claro. Não faça um trabalho medíocre, não seja um profissional medíocre. Estude, se é aquilo que você quer, estude aquilo. Vai para cima. Para ser uma pessoa de sucesso. Para ser uma pessoa de sucesso. E aí... Só que o sucesso não é a grana. E o sucesso não é você estar num pedestal onde todo mundo possa te ver, te olhar e te admirar. O sucesso está dentro de você. A hora que você sentir satisfação e felicidade em tudo aquilo que você conquistou, esse é o verdadeiro sucesso. Não é para os outros. O sucesso é para você. Toma. Beto Espiga, galera. Beto Espiga. Pra gente finalizar, Betinho, última pergunta, prometo, mas eu quero extrair o máximo de você, porque, pô, tem muita história. Vai, continua extraindo que eu tem muito pra dar, né? Emagrecer. Pra uma pessoa ter o sucesso que você tem, no caso, na sua profissão, né? Não tô nem falando de sucesso de reconhecimento, mas você se considera uma pessoa com sucesso hoje naquilo que você faz. O que uma pessoa precisa ter para chegar num nível de profissional exemplar? Ela precisa descobrir se é realmente aquilo que ela quer. Ela vai pular de galho em galho a vida inteira, ela pode arrumar um emprego no McDonald's, ser chapeira no McDonald's, fazer hambúrguer. Não gostei, ela pode mudar. Não é isso que eu quero. Eu vou lavar carro. Chega lá, começa a lavar carro. Não é isso que eu quero. Procurar descobrir no íntimo dela, lá dentro, o que ela realmente quer fazer e quer ser na vida. Porque a partir do momento que descobrir isso, não existe fracasso mais. Não existe mais fracasso.
A partir do momento que você descobriu o que você gosta de fazer na vida, o fracasso é uma palavra que não vai existir. Você vai até o fim do mundo para conseguir aquilo que você quer. É isso. Descobrir o que você quer fazer. Por isso que eu te amo, cara. Você é meu irmãozão. É nóis. Que história maravilhosa. Eu acho que teve muito ensinamento e, esses ensinamentos que a gente teve aqui hoje, vale tua curtida, vale teu comentário, vale você compartilhar esse podcast com alguém. E se você chegou aqui pelo Beto, que com certeza chegou pelo Beto, que o Beto é uma Pode referência. ficar aqui, viu, gente? Fica aqui que o Vitão é nota 1 milhão. Fica por aqui. Fica por aqui. Vou pegar esse corte aí. Fala de novo que eu vou pegar. Atenção, inscreva-se no canal do Vitão, Eu Odeio o Meu Trabalho. Inscreva-se, ative o sino toda vez que ele tiver novidades. E são novidades incríveis, coisas que vão te ajudar no crescimento profissional e pessoal, eu tenho certeza. Então ativa aí que vale a pena. Tá, depois eu vou te fazer o Pix aqui agora. Que vai custar caro esse. Mas, ó, o Eu Odeio o Meu Trabalho pra você conhecer não, na verdade, de fato, você odiar a tua ocupação. Às vezes a gente está insatisfeito com a nossa vida, com aquilo que a gente está se tornando, e a única forma de a gente expressar esse ódio por aquilo que a gente está se tornando é culpar o tempo que a gente mais tem, que é no trabalho. Então a gente acaba ocupando o nosso trabalho, falando que as pessoas ali não são legais, que aquilo que a gente está fazendo não é bom, aquele emprego não paga bem, quando na verdade existe uma frustração pessoal e você precisa melhorar e trabalhar ela. Então eu quero convidar você a se inscrever no canal aqui, você tem vários vídeos que você pode assistir para tentar encontrar uma resposta para isso que você está passando agora. Meu Instagram é @ovictorgodoy, o Instagram do Beto é @betoespiga com S mudo e 2 Gs. Que eu te ouço, cara, na clube direto. E eu vou deixar aqui no link da descrição para você seguir o Beto também, você seguir minhas redes sociais. Cara, eu adorei o papo. Como Também, é que foi Vitão, para você? Excelente. Quero voltar mais vezes pra gente abordar mais assuntos, trocar ideia. Fechou. Falar de uma forma mais contraída, de repente trazer até um jovem aqui um dia com as questões e as perguntas que eles querem fazer. Boa. Para nós que já temos um pouco de experiência, seria legal essa troca de saber o que eles pensam e de a gente também, de repente, passar isso para eles. Vamos providenciar isso. Vamos providenciar. Fechou? Um beijo para você e até o próximo podcast do Eu Odeio Meu Trabalho.